Fatoração com fator comum em evidência. Página 85. Quando todos os termos de um polinômio têm um fator comum, podemos colocá-lo em evidência. A forma fatorada é o produto do fator comum pela expressão que se obtém dividindo-se cada termo do polinômio pelo fator comum. Então, como vocês podem observar, temos aí dois exemplos. 3x mais 3y. Quem que é meu fator comum? Fator comum é um determinado termo que aparece em todos eles. Por exemplo, aqui temos o 3. Ele aparece no outro 3 também. Então, você coloca ele em evidência. Coloca o 3, abre parênteses. Para você colocar os termos entre parênteses, você tem que pegar aqui, ó, 3x dividido por 3. Quanto que é 3x dividido por 3? Vai dar x. Então, você coloca x mais 3y dividido por 3. Então, vai dar y. Por isso que fica 3 entre parênteses x mais y. Se você aplicar a propriedade distributiva, você vai obter o resultado 3x mais 3y. Então, essa é a forma fatorada de 3x mais 3y, deixando um fator comum em evidência, que neste caso, no primeiro exemplo, o meu fator comum é o 3. Agora aqui temos a ao quadrado mais ab. Quem que é meu fator comum? Qual que é o termo que aparece nos dois ao mesmo tempo? É o a. Então, você vai deixar em evidência, abrir o parênteses. E aí você vai fazer a ao quadrado dividido por a. Quanto que dá? A. Porque a vezes a dá a ao quadrado. AB dividido por a vai dar b. Porque a vezes b vai dar ab. Se você aplicar a propriedade distributiva, você vai chegar nesse resultado. Agora aqui temos a fatoração por agrupamento. Tá? Ou seja, temos aqui um polinômio. Você vai ter que, tá escrito aqui, ó, agrupamos os termos que têm fator comum. Então você vai separar tudo que tem as letras, com termos semelhantes. Então, ax mais bx mais ay mais by. Então, em cada grupo, colocamos os fatores comuns em evidência. Então, a de x aparece nos dois primeiros termos. Então, x ficou em evidência. E entre parênteses ficou a mais b. Porque ax dividido por x, cancela o x, fica a. Bx dividido por x, cancela o x, fica b. Mais ay mais by, meu fator comum é y. Pega AY dividido por Y, cancela o Y, dá A. E a mesma coisa com o B, Y, tá? Então fica entre parênteses. Feito isso, colocamos novamente em evidência o fator comum. No caso aqui temos x que multiplica A mais B, mais Y que multiplica A mais B. Quem que é meu fator comum aqui? É o A mais B, tá? Que apareceu duas vezes. Então você coloca ele em evidência e multiplica, pega os dois termos na linha de cima que estão multiplicando o AB, e coloca entre parênteses. Esta é a resolução de uma fatoração por agrupamento. Fatoração da diferença de dois quadrados. Página 86. Então temos aqui x ao quadrado menos y ao quadrado. Fatorando isso daqui, pessoal, a regra sempre vai ficar dois parênteses, vai copiar os dois termos, um vai ficar com mais e o outro com menos, tá bom? Quando aparecer letras, se o expoente for 4 aqui no caso, vai ficar 2, tá? Enfim, depois eu explico para vocês nos exercícios. Mas fatorando a diferença de dois quadrados, dois termos, e estiver subtraindo, então a resposta é dois parênteses, um com o sinal de mais e o outro sinal de menos, que é a forma fatorada do polinômio, certo? E aqui temos outro exemplo. 25 menos y ao quadrado. Então, você vai pegar, tirar a raiz quadrada de 25. Qual que é a raiz quadrada de 25? É 5. Qual que é a raiz quadrada de y ao quadrado? Vai dar y. Coloca entre dois parênteses. Entre parênteses, duas vezes. Um vai ficar com mais, o outro com menos. Ao outro exemplo. 16y ao quadrado menos x ao quadrado. Tira lá a raiz quadrada de 16 y ao quadrado vai dar 4y. Raiz quadrada de x ao quadrado vai dar x. Sempre um com mais, outro com menos. Não importa, tá? Menos, mais e menos. O importante é ter dois parênteses com sinais opostos. Tudo bem? Essa é a fatoração da diferença de dois quadrados, dois termos.
Fatoração do trinômio quadrado perfeito, página 87. Então, aqui temos, né, 3 exemplos. O primeiro aqui, pessoal, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado é igual a x mais y ao quadrado, tá? Pode ver que a fatoração de um trinômio é igual ao quadrado da soma de 2 termos. Se você resolver o quadrado da soma de 2 termos, você vai chegar no resultado de x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Então, primeira coisa, para fatorar um trinômio, você precisa verificar se realmente é um trinômio, se tem 3 termos. Então, e aqui embaixo temos x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Para verificar a forma fatorada, então fica x menos y ao quadrado. Mas como eu chego nesse resultado? Aqui, pessoal, do lado direito temos uma explicação passo a passo. Então temos aqui, ó, x ao quadrado mais 8x mais 16. A regra é, para fatorar um trinômio quadrado perfeito, você tem que tirar a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do terceiro termo. Tá lá, ó, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 16 é 4. Feito isso, coloque entre parênteses, né, o sinal de mais e eleva ao quadrado. E aí, para verificar se o segundo termo aqui de x ao quadrado mais 8x mais 16 é 8x, é só você pegar e fazer aqui embaixo no resultado. X mais 4, né, entre parênteses ao quadrado, é você fazer 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 4x vezes 2 é 8x? Sim. Então, a fatoração de um trinômio quadrado perfeito de x ao quadrado mais 8x mais 16 é igual a x mais 4 ao quadrado. Pode ver que o resultado, a fatoração de x ao quadrado mais 8x mais 16 é igual ao quadrado da soma de 2 termos. Tá vendo? E se você resolver o quadrado da soma de 2 termos, você vai chegar num trinômio quadrado perfeito. Então pode ver que é o contrário aqui, né? Você encontrou o resultado de um quadrado da soma de 2 termos. E a fatoração desse resultado, você chega no começo, né? O retorno do quadrado da soma de 2 termos. Beleza?